Oi, gente, hoje eu vou falar para vocês a respeito de furúnculo. Você sabe o que é? Você já teve? Se você quer saber tudo a respeito do que é um furúnculo, o que é uma furunculose de repetição, fica aqui comigo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que é um furúnculo? O furúnculo é uma infecção da nossa pele, então que a gente fala infecções de pele e partes moles, que na verdade é o quê? É quando você tem um folículo piloso, que é a regiãozinha onde o nosso pelinho sai, e ali do lado tem uma glândula sebácea, que produz um sebinho que seria para lubrificar os pelos. E existe também ali um tecido que circunda, que é ali o subcutâneo, que é abaixo da pele. Quando alguma bactéria consegue invadir esse folículo piloso, essa glândula e esse tecido ali ao redor, isso é chamado de furúnculo. E aí forma até aquele puizinho, aquela coisinha nojentinha branca. E aí, geralmente, é super benigno, né? Tem gente que fala até, parece uma espinha. Então, isso pode ser aqui na nossa pele, nos nossos braços. Geralmente, o que? São áreas de muito atrito, áreas que às vezes ficam, o folículo fica assim meio esturricado ali ou com roupas, ou por exemplo aqui debaixo do braço quando a gente passa algum desodorante, e aí a bactéria entra ali e faz isso. Ou podem ter casos até um pouquinho mais graves, quando vários folículos são acometidos e a infecção consegue ir para tecidos mais profundos. E aí a gente chama até de outros nomes, de celulite, enfim, de outras coisas mais graves, mas vamos focar hoje só no furúnculo. Existem algumas regiões do nosso corpo que esses furúnculos podem ser um pouquinho mais graves. Geralmente é quando acomete algum lugar da face, mas principalmente aqui ao redor do nariz, ou então aqui na orelha, nessa partezinha aqui mais perto do pescoço. Quando eles ficam muito grandes assim, o que acontece? A região os vasos, né, onde existe a vascularização, é ali tudo muito pertinho da vascularização que vai para o sistema nervoso central, para o nosso cérebro. Então, às vezes, se a lesão ficar mais grave, essas bactérias podem ser levadas para lá e causar quadros mais graves. Então, sempre fiquem atentos com infecções de pele, né, furunculose na região de face. Pessoas com a imunidade comprometida, né, os imunocomprometidos, também devem tomar mais cuidado. Quem são essas pessoas? São principalmente os obesos, os portadores de diabetes, os portadores de neoplasias, ou HIV, ou quem toma algum corticóide, ou algum imunossupressor, né? São medicações para tratar algumas doenças que abaixam a nossa imunidade. Nessas circunstâncias, essas infecções podem ficar muito graves e a bactéria acabar caindo na corrente sanguínea, dando os quadros de sepse. Se você nunca ouviu falar de sepse, de infecção generalizada, olha aqui o meu vídeo que eu explico tudinho o que é isso. E existe uma outra modalidade que chama furunculose de repetição, que essa patologia aparece muito lá no consultório, que é o quê? Quando você não sabe por quê, vários furúnculos desses vão aparecendo. Então, primeiro você tem um no rosto, depois muito comum debaixo do braço, depois na virilha, às vezes no bumbum, na região interna da coxa. Por que isso acontece? As pessoas ficam meio desesperadas porque geralmente procuram uma emergência, ganha antibiótico, aí aparece outro, vai no dermatologista, o dermatologista passa um creminho ou passa, enfim, algum outro antibiótico e a pessoa só vai acontecendo, só vai aparecendo esses furúnculos. Então, por que isso acontece? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui com vocês, mas vou explicar de novo. Ainda bem que a gente não consegue ver, mas na nossa pele, principalmente, né, a gente é cheio de bactéria. Tem alguns estudos que estimam que mais ou menos 3% do nosso corpo seja só de bactéria. Então, é muita coisa, né, gente? Então, onde elas estão? Principalmente na nossa boca e trato gastrointestinal e muito na nossa pele. Para quem não sabe, a pele é o maior órgão do nosso
nosso corpo. Então, tem várias bactérias lá, principalmente o que? Os coco gram-positivos. Quem não sabe o que é isso, eu posso fazer um vídeo só explicando a respeito dessa classificação de bactérias, mas basicamente são os estafilococos. E às vezes a gente fica cheio de estafilococcus aureus, que são bactérias que adoram causar essas infecções de partes moles. E aí, em alguns momentos da nossa vida, a gente também não consegue explicar muito assim, o porquê. Então, tem gente que acontece isso quando criança, quando jovem ou quando mais velha, que parece que a imunidade dá uma caída e a gente fica com um maior número de bactérias. Nossa população microbiana, que a gente chama, aumenta. A gente não consegue ver, mas as pessoas ficam mais suscetíveis ao quê? Qualquer arranhãozinho, qualquer microtraumatismo, esses furúnculos acontecem. E aí, como que a gente resolve isso? Depois das pessoas passarem por vários médicos, alguém geralmente olha na internet, ou enfim, alguém fala, olha, vai lá no infectologista. E aí o paciente chega pra gente, às vezes já tomou 2, 3, 4, 5 ciclos de antibiótico, e aí a gente vai entender um pouquinho por quê. Geralmente a gente faz alguns exames para saber como é que está a imunidade da pessoa, se ela tem alguma condição que seja isso que eu falei, né? Diabetes, que se tem algum problema de imunodepressão, geralmente a gente não acha nada. E a gente pode até fazer um exame para saber se a pessoa está colonizada por alguma bactéria um pouquinho mais resistente, que é esse Staphylococcus aureus, que pode ser resistente a alguns antibióticos, mas na maioria das vezes a gente nem chega a fazer esse exame. Por quê? Porque de qualquer maneira eu sei que a população microbiana lá, que a pessoa está com um pouquinho mais de bactéria do que ela deveria estar. E a gente, vindo o exame positivo ou negativo, a gente vai fazer o que a gente chama de descolonização. O que é a descolonização? Eu vou usar alguns artifícios para diminuir a quantidade de bactéria presente na gente. O ideal seria a gente fazer o quê? Seria fazer a esterilização, que nem a gente faz com os equipamentos cirúrgicos que colocam lá num forno, no autoclave que a gente chama, que aumenta muito a temperatura e fica tudo estéril. Mas eu não consigo colocar ninguém no autoclave, eu não vou conseguir deixar ninguém estéril. Então eu vou fazer um tratamento para diminuir essa colonização por bactérias. Mas a gente não precisa também dessas bactérias? Peraí, só responde para quem curtiu o comentário, quem curtiu o vídeo agora e já se inscrever logo no canal, né? Senão você vai continuar falando, mexendo a boca e as pessoas não vão ouvir. Quando elas não se inscrevem no canal, não curtem o vídeo, uma maldição cai na pessoa e morre um golfinho lá no Japão. Então salvem os golfinhos. Brincadeira, gente. Vamos lá, Marcelo adora fazer essas piadinhas aqui, porque eu preciso que você se inscreva no canal aqui. Então, as nossas bactérias são muito boas sim, a gente não quer ficar sem elas, mas quando chega um momento que a gente está aí desequilibrado, a gente precisa abaixar isso um pouquinho e não tem problema nenhum. Não vou botar ninguém no autoclave, mas a gente tem como fazer essa descolonização usando alguns cremes antibióticos e um sabãozão super forte que a pessoa toma um banhão e isso melhora muito. Usar aquele sabonetinho famoso que... Não adianta. Não, né? Não. Aquele antibacteriano. Não, que mata 99% das bactérias, realmente não adianta. É outra coisa, tem que ser prescrito por um médico, a gente tem que conversar, é uma consulta um pouquinho longa, que eu vou explicar tudo como é que a gente vai fazer isso. E quais são os locais onde a gente consegue achar mais bactéria no nosso organismo? É aqui, ó, nas narinas, nas axilas e nas virilhas. Então, a gente vai passar uma pomadinha especial aí também. E outra coisa, a gente faz algumas medidas para diminuir que a gente tenha microtraumas ou que esse folículo piloso fique entupido. E aí, por exemplo, a gente não vai mais usar aquele desodorante roll-on. Porque quando a gente passa aquilo ali, ele tende a tapar, a colabar o folículo piloso e aí propicia o aparecimento desses furúnculos.
Eu peço também que as meninas ou os meninos que se depilam fiquem sem depilar um pouquinho, porque durante a depilação ou quando você raspa o pelo, acaba que dá uma machucadinha ali e aumenta a chance de ter infecção. Por exemplo, quem usa gilete e joga fora, aquele negócio de guardar, depois quando você vai passar de novo, lá, por exemplo, na virilha, dá um piquezinho, uma coisa esquisita, aquilo ali tá machucando você, é batata de fazer um furúnculo. E outras coisas cortar as unhas, não se coçar, lembrar que isso é muito difícil passar de humano para humano. Então, a não ser que você assim, viva em locais muito aglomerados, muito tudo, se você toma o seu banhozinho diário lá, não vai ter problema nenhum. E quando essas medidas todas falham e a pessoa tem o furúnculo, o que eu sempre oriento? É que primeiro, começou a ficar aquela área endurada, começou a ter dor, a sair uma secreção, ficar com aquele puizinho amarelo, por favor, não espremam. Todo mundo quer ir logo lá e dar aquela espremida. Não esprema, deixa quietinho. O que você pode fazer é colocar bastante água morna. Também não adianta colocar água muito quente. Eu já vi alguns pacientes que se empolgam, acham que quanto mais quente estiver, melhor. E aí acaba se queimando. E aí, além da infecção, ganha uma queimadura também. Isso aconteceu com um paciente uma vez no dedo. Ele estava com uma infecção no dedo e ficou enfiando lá na água. Quando ele voltou 3 dias depois, estava muito pior. Tinha uma queimadura ali de 2º grau. Então, água morna. O ideal é que você vá para o banho e deixe aquela água morninha ali caindo, mais para quentinha, mas que você suporte, aquilo ali não vai te queimar. E vai ajudar o quê? A talvez esse furúnculo drenar sozinho, que é o ideal. E aí depois que começou a drenar, se você está em casa sozinho, não vai dar para ir no médico, você pode ir assim, gentilmente espremendo, mas nunca forçar. Colocar um band-aid e tal para não vazar na camisa, alguma coisa assim, pode? Pode, não tem problema. Só que se o furúnculo começar a ficar muito grande, muito tenso e acabar não drenando sozinho, às vezes a gente tem que ir no hospital e o médico tem que dar aquele piquezinho, fazer uma pequena incisão e aí drenar. É curioso falar que assim, nesses casos não adianta, a gente não consegue fazer anestesia ali local, porque tem muito pus e tudo, a anestesia não pega. Aí se fosse fazer algum bloqueio, tinha que ser, né, aquele bloqueio mais alto e tudo. Por exemplo, é uma lesão aqui, você tem que bloquear o braço inteiro. Então, o que é bloquear? É anestesiar, né? Fazer aquele anestésico para não ficar sentindo o braço inteiro. Isso, assim, custo-benefício não tem muito jeito, vai ter que aguentar um pouquinho a dor, mas geralmente é um procedimento bem rápido, bem fácil. Em alguns casos um pouquinho mais graves, a gente tem que entrar com medicação antimicrobiana via oral. Em casos gravíssimos, a gente vai fazer medicação na veia, né? Mas aí são geralmente casos de infecções na face, na orelha, e aí a pessoa tem que ficar internada um pouquinho. Por quê? Pelo risco dessa infecção generalizada. E aí se tornar algo grave, que a pessoa tem que ir para o CTI e tudo, mas isso são casos realmente muito raros. O mais comum é você ficar com aquela lesão que é chata, dói, se você não cuidar direito fica com cicatriz, mas o ideal é que tenha um médico infectologista te acompanhando justamente para pegar no início, não deixar o negócio desenvolver. E são essas medidas, não tem muita profilaxia, muita coisa pra gente fazer para você não ter esse tipo de infecção. Eu acho que em alguma vez na vida a maioria das pessoas vai ter ou uma lesão pequena ou uma lesão um pouco maior, e essas infecções recorrentes, apesar de acontecerem, não são super comuns, mas quando elas começam a ficar recorrentes, a gente consegue fazer a tal da descolonização, que se você tem esse problema, procura um infectologista que ele vai te dar o passo a passo direitinho para te descolonizar e você ficar ótimo, sem mais casos novos. Nesses casos, o melhor é procurar um infectologista ou um dermatologista? Então,
Então, o dermatologista pode tratar também, mas eu acredito que o infectologista veja isso com muito mais frequência. E aí, sabe a questão da descolonização, sabe a questão da ocorrência de bactérias multiresistentes. Se eu tivesse, eu gostaria que o infectologista me tratasse, mas a maioria dos dermatos também tem condições de fazer o tratamento adequadamente. Era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Não sei se aí no finalzinho vocês conseguiram ouvir a Maria Vitória roncando aqui o tempo todo. Então, ouvi um... É ela, que está cansada, que já brincou a beça aqui comigo. Obrigada e até a próxima.